Sabe quando as coisas estão difíceis? Sabe aquele momento que você chega ao fundo do poço? Sabe aquele momento que você acha que até mesmo morreu espiritualmente, que acha que não tem mais saída para os seus problemas, não tem mais como esse quadro ser revertido? É justamente nesses momentos que Deus costuma operar. Ainda que você esteja passando, por um vale sombrio, um vale de morte, ainda que você não veja solução para os teus problemas, é nesse momento que Deus vem ao teu encontro para te resgatar, para mudar a sua realidade, para te dar uma nova perspectiva de vida. Então, no dia de hoje, creia na palavra de Deus, creia no Senhor, porque esse ainda não é o teu fim. Essa não é a história que Deus escreveu para a tua vida, né? A história que Deus tem para você ainda tem muitas páginas, pela frente. Então, receba essa mensagem, receba essa palavra e seja revigorado em nome de Jesus, para que você possa continuar caminhando, para que você possa continuar seguindo com fé, apesar de as suas forças, estarem baixas, apesar da sua fé estar abalada, mas ainda assim continue crendo firme em Deus, né? Peça ajuda muitas vezes de outras pessoas para orarem por você, mas não fique parado, não fique no meio do caminho, né? Creia, somente creia e Deus vai te resgatar. Amém? Essa é uma palavra de Deus, para você no dia de hoje. Eu quero me aprofundar um pouco mais nela e no final eu vou orar pela sua vida. Então fique aqui comigo, para que a sua fé seja fortalecida, para que você seja revigorado em nome de Jesus. E se você está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vinda, seja bem-vindo. Aqui nós falamos da Bíblia, do Evangelho, não estamos aqui para falar de doutrina e nem de dogmas. Então, independente da sua religião, do seu credo, você é muito bem-vindo para aprender da palavra de Deus, para crescer naquilo que o próprio Deus e o seu Filho Jesus nos trouxe, nos ensinou. Então é isso que nós falamos aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Fazendo isso, você também nos ajudará, fazendo com que essa mensagem ela possa alcançar ainda mais pessoas. Amém? Então vamos lá. Olha só esse salmo, o Salmo de Davi, Salmo capítulo 30, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3. E olha só o que Davi fala para Deus. Eu te exaltarei, Senhor, pois me livraste, não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e restauraste minha saúde. Senhor, da sepultura me tiraste e não me deixaste cair na cova da morte. Talvez você esteja se sentindo exatamente como Davi falou aqui alguns anos atrás para o Senhor, né? Senhor, eu te exaltarei por quê? Porque tu me livraste, não permitiu o quê? Que os meus inimigos rissem de mim. Eu sei que tem momentos da vida que parece que os nossos inimigos eles estão triunfando, não é verdade? Parece que eles estão avançando contra nós. Parece que os nossos planos no Senhor não estão dando certo e parece que os planos do inimigo só prosperam contra as nossas vidas. Mas isso não é uma verdade, né? Por um certo momento, às vezes isso pode até acontecer, ou nós podemos ter a falsa impressão de que isso está acontecendo. E por que eu falo isso? Porque falta nas nossas vidas a visão de Deus. Quando você olha de cima, quando você olha com os olhos do Senhor, a maneira do Senhor ver as coisas é muito mais ampla. Nós enxergamos de forma limitada, né? Nós temos essa limitação emocional, terrena, humana. Por isso que nós precisamos pedir o quê? Que Deus nos mostre, através dos olhos espirituais, o que de fato está acontecendo.
Assim como Elias tinha essa visão espiritual, né? Elias conseguia ver os exércitos do Senhor. Ninguém conseguia ver, mas Elias conseguia. Ele tinha essa visão espiritual. E isso trazia muita fé, né, ao coração dele. Então, diante dos seus inimigos, o que Davi fez? Ele exaltou a Deus, né? Ele continuou clamando ao Senhor. Então é exatamente isso que você precisa fazer nesse momento. Não fique se lamuriando, não fique se lamentando, né? Eu sei que dói, né? Dói sim quando estamos passando por lutas, por adversidades. Não vou dizer para você que é fácil, porque não é. Nós somos humanos, somos limitados e sofremos com tudo isso. Mas, apesar de nós, precisamos buscar ao Senhor, precisamos extrair, né, o mínimo de força, o mínimo de fé necessária, que já será o suficiente para alcançar o trono de Deus e fazer com que Ele responda em teu favor. Amém? E aí ele continua dizendo o quê? Que eu clamei por socorro e o Senhor restaurou a minha saúde. Esses momentos, eles abalam, né? Como eu já falei, abalam a nossa vida. Muitas vezes o nosso corpo adoece, né? Literalmente. A gente sente dores, a gente sente cansaço, a gente sente fadiga, a pressão aumenta, para alguns a pressão cai, enfim. Existem as questões emocionais, né? Os problemas psicossomáticos, ansiedade, as aflições, as angústias, né, na alma. Isso gera palpitação no coração, enfim, né, traz aquela sensação de que é o fim, né, aquela sensação de morte. Então, de fato, o nosso corpo e a nossa mente, eles adoecem. Mas aí o que o salmista fala? Eu clamei por socorro e o Senhor restaurou. Ou seja, Davi também estava doente, mas através do seu clamor, Deus restaurou a saúde de Davi. Então creia nisso, Deus ele é plenamente capaz de restaurar a sua saúde, independente de como ela se encontre nesse momento. Talvez os remédios não estejam te ajudando, talvez os médicos digam que o teu problema não tem uma explicação lógica ou que nada pode ser feito, mas você precisa entender que o nosso Deus, ele é a resposta para os teus problemas. O nosso Deus é a cura para a sua enfermidade. Então creia nisso. Se você crê, já coloca aí nos comentários, exercite sua fé. Né? Coloque aí, eu creio, em nome de Jesus, eu creio. E aí no último versículo, né, aquela que parece ser o ponto final, né, o fim da sua vida, o que parecia ser o fim da vida de Davi. Na verdade, o que ele diz? Senhor, da sepultura me tiraste, não me deixaste cair na cova da morte. Ou seja, literalmente, né, a sensação, a vida de Davi é como se ele estivesse sendo levado, né, à cova, ou seja, ele estava prestes a ser enterrado. Então essa é a demonstração dele diante da sua dor, da sua angústia, das lutas, das adversidades que ele vinha passando. E provavelmente você esteja exatamente como Davi, se sentindo à beira de uma cova, à beira de um precipício, né? À beira de um caminho que não tem mais volta, né? Onde está ali escrito que será o seu fim, né? Por mais que você pense isso, por mais que você sinta isso, por mais que você ache que seja isso, Deus, ele é aquele que transforma essa realidade. Assim como ele transformou a de Davi, né? O Senhor me tirou. O Senhor me tirou. Então no dia de hoje o Senhor te tira. No dia de hoje o Senhor te resgata. No dia de hoje o Senhor te salva. O Senhor transforma a sua realidade. O Senhor pega toda a maldição e transforma em bênção. Amém? Você crê nessa palavra de Deus para você?
Deus, Ele está falando contigo, Deus está te livrando dessa situação. Então começa a enxergar com os olhos espirituais, começa a pedir para Deus restabelecer a sua fé, restabelecer a sua confiança nele, a sua confiança na palavra. Você sabe como é que você faz isso? Lendo. Leia a palavra, medite nela. Nem que seja um versículo por dia, né? Mas medite, busque, ore em cima dessa palavra, ore em cima desse versículo e comece a ver o agir de Deus sobre a sua vida. Deus não te criou para que você morresse nesse momento. Não, Deus te criou para que você vá muito mais longe, para que você prospere nessa terra e que em breve você esteja sim na eternidade com Ele. Afinal de contas, esse é o nosso destino, né? Vivermos na eternidade reinando junto com o Pai. Eu quero nesse momento orar pela sua vida, né? Então pegue aí a força que você tem, né? A fé que você tem. Se você está fraquinho, não tem problema, coloca isso diante de Deus, fala, olha Deus, eu tô com pouca fé, eu estou num momento de angústia, de tristeza, né? Quase não consigo falar, né? Mas a gotinha que você tiver aí, né? A fagulha que você tiver de esperança, de fé, coloque ela e nós vamos orar, né? Para que Deus ele comece a operar na sua vida, mudando essa realidade e que em breve você possa glorificar a sua vitória em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero nesse momento orar pela vida do meu irmão, da minha irmã, Deus, te pedindo que o Senhor venha visitá-lo nesse momento de angústia, de dor, de aflição, nesse momento de luta, Pai, nesse momento que as batalhas parecem ser mais fortes do que o Senhor, esse momento em que os inimigos se levantam e parece que de fato irão triunfar sobre as nossas vidas, que em nome de Jesus o Senhor possa mudar essa realidade, Deus, e o Senhor possa fazer com que ela seja transformada, com que toda angústia, toda aflição seja transformada em esperança, seja transformada em fé. Seja um momento agora, Pai, onde verdadeiramente o Senhor possa entrar, o Senhor possa agir, o Senhor possa operar, os teus anjos venham a batalhar em nosso favor, Pai, e que os nossos inimigos caiam por terra em nome de Jesus, que no mundo celestial, no mundo espiritual, Pai, os principados e as potestades, Deus, venham se curvar diante do Senhor e que o Senhor, o único e verdadeiro Deus, o único Cordeiro imolado, digno de adoração, Pai, de fato triunfe sobre as nossas vidas, sobre esse tempo, sobre essa era, sobre os reinos, Pai. Porque o que nós queremos é que, acima de tudo, o Teu nome seja glorificado, Pai, o Teu nome seja exaltado e que nós possamos fazer isso junto com o Senhor, Pai. Junto com o Senhor, gritando, entoando, Pai, o hino de louvor da vitória em nome de Jesus. Então receba essa palavra, receba essa oração, né? Que Deus venha fortalecer cada vez mais a sua vida, né? Que você receba um ânimo novo. E se você foi abençoado por essa mensagem, né, já dá um like aí no vídeo e compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Se você conhece alguém que está desfalecido, se você conhece alguém que já não tem mais forças ou já não acredita mais na vitória ou já não acredita mais que Deus possa reverter esse quadro, então é justamente para essas pessoas que você vai compartilhar essa mensagem, porque é uma mensagem de Deus para o coração dela, para que ela tenha vida e a tenha em abundância.